Pessoal, eu gostaria de aproveitar o começo do vídeo para pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal do Professor Leonardo, não perca mais tempo, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão, venha ser mais um agente de mudança na política nacional com as reflexões que nós fazemos, porque você faz junto comigo. Eu lanço a discussão, vocês colocam aqui embaixo nos comentários e eu aprimoro as análises. E eu estou preparando uma novidade muito legal aqui para o canal, graças aos seus comentários. Então comentem, compartilhem, tragam mais pessoas para essa nossa comunidade de reflexão, se inscrevam no canal e me sigam lá no Twitter, @profleoficial. E amanhã, sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalho e feriado nacional, às 10h30 da noite, 22h30 no horário de Brasília, mais uma das nossas lives especiais da sexta-feira que nós vamos fazer aqui no canal do Professor Leonardo. Conto muito com a sua participação amanhã na nossa live do canal. E hoje o vídeo começa muito animado, claro, né? Mas a notícia não é uma notícia muito animadora, porque pelo terceiro dia seguido nós tivemos mais de 400 mortos em decorrência de Covid-19. Nós tivemos 474, depois caiu ali para aproximadamente 450 e hoje nós tivemos em torno de 430 mortos. E vocês sabem que esses números estão subnotificados por conta da falta de exames disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Nelson Teich, completamente perdido na sabatinada que ele levou dos senadores ontem, ficou sempre falando que os testes vão chegar, os exames vão chegar, mas eles nunca chegam. E nós estamos com casos subnotificados de Covid-19 no nosso país. Todas as pessoas que estão morrendo por conta de Covid-19 e não estão sendo diagnosticadas pelo exame, elas estão indo com um atestado de óbito com a seguinte inscrição: síndrome respiratória aguda. Por isso que é importante nós cobrarmos as televisões, nós cobrarmos as reportagens. Toda vez que tiver a oportunidade, deixa lá um comentário. Você entra numa reportagem na UOL, por exemplo, deixa um comentário quantas pessoas morreram por síndrome respiratória aguda. Porque com essa pressão, colocando um comentário aqui, outro comentário ali, as pessoas vão começar a ler esses comentários e nós vamos fazer pressão nos veículos de imprensa para eles divulgarem os números reais do coronavírus. Porque eles divulgam os números oficiais, mas esses não são os números reais, porque os casos eles estão subnotificados. E com o número de casos de coronavírus, morte por Covid-19 e também a quantidade de pessoas que estão morrendo diariamente por síndrome respiratória aguda, nós vamos conseguir ter a real noção do impacto do Covid-19 no nosso país. E é importante para nós podermos pressionar as autoridades, e quando eu falo pressionar as autoridades, eu estou falando de fazermos pressão no presidente da República e principalmente no seu modo covarde e irresponsável de governar o Brasil nessa situação. Bolsonaro, ele sabe que a situação está crítica. Ele tem essa percepção, ele olha para o seu grande exemplo, a sua grande inspiração, que é Donald Trump, e vê a situação catastrófica que os Estados Unidos estão enfrentando hoje. Os Estados Unidos, eles são hoje o principal foco da pandemia no mundo. Os Estados Unidos, eles têm uma quantidade de mortos absurda, uma quantidade de contaminados também muito grande e uma quantidade de mortos, né, gigantesca. O Brasil hoje já ultrapassou a China na quantidade de mortos e também no número de contaminados. De ontem para hoje nós tivemos recorde na quantidade de pessoas contaminadas. Isso é muito, mas muito sério, porque desses casos contaminados, alguns vão ficar ilesos, sem manifestação dos sintomas, mas muitos deles vão acabar tendo sintomas graves, vão ter que ir aos hospitais, vão ter uma febre, vão ter que passar por uma internação, vão ter que ocupar os espaços de saúde. E aí o que vai acontecer? Colapso do sistema de saúde, como está acontecendo em Manaus, como está acontecendo em alguns hospitais de São Paulo, na Grande São Paulo e também em algumas cidades do interior do estado. E nós estamos vendo isso também no Rio de Janeiro. É uma situação desesperadora. Pessoas chegam com um derrame, com um infarto, com um acidente de trânsito e não tem local para serem atendidas e morrem em decorrência disso. E quanto mais tempo nós demorarmos para fazermos o atendimento às pessoas que estão com Covid, menos chance de sobrevida essas pessoas têm. E o que o presidente da República covardemente está fazendo? Jogando a culpa nos governadores. Bolsonaro, ele sabe que essa é uma situação crítica, ele sabe sim que essa situação pode derrubá-lo, porque mesmo que os bolsonaristas, que estão completamente cegos
de adoração ao presidente, de adoração a esse falso Messias, de adoração a esse falso Jesus. Muitos deles falam que eles são católicos, que eles são cristãos, mas ficam adorando o bezerro dourado que é Bolsonaro. Né? E eles estão tão cegos com Bolsonaro que só vão começar a perceber o problema, o vírus que é o próprio presidente da República quando os seus próprios familiares começarem a morrer. E isso está próximo de acontecer. Estamos vendo cada vez mais a caminhada do Brasil para o abismo. 400 mortos por dia é um número alto e esse número tende a aumentar com os colapsos na saúde. O presidente sabe que isso vai acontecer. Ele não pode voltar atrás, porque se ele voltar atrás, ele vai desarticular toda a narrativa, toda a estratégia de comunicação que está engajando a sua base. Então ele não pode voltar atrás. E para não voltar atrás, o que ele faz? Joga a culpa nos governadores. Os governadores não estão conseguindo abaixar a média, a curva de contágio. E os prefeitos também. Da minha parte, eu fiz tudo o que eu podia. Mentira! O presidente mente, o presidente é covarde porque ele não assume a responsabilidade dele. Ele demitiu o ministro da Saúde, agora nós temos o Nelson Teich que não sabe absolutamente nada. O próprio Teich falou isso para os senadores. Eu ainda estou tentando entender a situação. Quanto tempo e quantas vidas vão ser necessárias para o Teich entender a situação? Com aquele olhar sinistro que ele tem. Quantas vidas vão ser necessárias para que Bolsonaro tome responsabilidade? Talvez a vida de toda a nação, porque ele não vai assumir o seu erro e ele vai continuar jogando a culpa nos governadores e também nos prefeitos. É muito confortável para Bolsonaro. E ele vai jogar a culpa em João Dória, que o estado de São Paulo é o estado mais afetado em número de mortes. A cidade de Manaus, o estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, está com a situação mais crítica. Mas quando nós pegamos o número de mortos, o número de contaminados, o pior local é o estado de São Paulo, principalmente a capital do estado, a cidade de São Paulo. E é isso que Bolsonaro vai fazer. Jogar a culpa nos governadores de um problema que ele sabia que iria acontecer para que ele possa sair ileso. E o que ele tem feito? Tem feito cortinas de fumaça. O que ele fez falando da OMS, todas as pessoas, a OMS, que tantos querem que eu siga as recomendações, ficam ensinando crianças masturbação, pedofilia, homossexualismo, coisas desse tipo. Falando mentiras, não mostrando de onde ele está tirando essas informações, mas apenas informações mentirosas e covardes para sair da sua responsabilidade, para fugir da responsabilidade e continuar cada vez mais alimentando a sua militância que o protege. Por que Bolsonaro precisa da militância? Porque ele é um covarde. Ele precisa da sua militância para se proteger da responsabilidade que é dele, porque ele, Bolsonaro, não endossa as políticas de isolamento. E tudo que ele fez, cloroquina, deu errado. Falou também a respeito do Anitta, aquele remédio, aquele vermífugo, também deu errado. O que aconteceu com a Anitta? E para conseguir segurar o rojão, Bolsonaro acaba fazendo alianças com o Centrão. E agora, os seus apoiadores fazem ginástica mental para dizerem que Bolsonaro, na verdade, precisa, nesse momento, fazer alianças políticas. Esses mesmos que sempre criticaram, ou pelo menos começaram a criticar recentemente, as jogatinas políticas, as jogadas políticas, as alianças políticas. Porque para eles sempre foi corrupção. E agora, quando Bolsonaro começa a fazer, é tolerável. E as ações de Bolsonaro já deram resultado. Muito é especulado sobre impeachment. Rodrigo Maia tem uma pilha de impeachments, de pedidos de impeachments protocolados, esperando o seu despacho. E Gilberto Kassab, do PSD, disse em declaração de hoje, dia 30 de abril, que não vai haver impeachment. Eu vou ler para vocês essa declaração. Kassab descarta impeachment. Kassab descarta impeachment já e diz que a apuração no STF dá tempo ao Congresso. Então o próprio Kassab, reportagem da Folha de São Paulo, está descartando o processo de impeachment. Essa é uma figura política que vocês precisam observar. Gilberto Kassab, líder, praticamente o dono do PSD, um partido muito forte nos bastidores, tem muitas cadeiras no Senado, muitas cadeiras na Câmara dos Deputados e é um partido aliado a Bolsonaro. Vamos continuar observando essa movimentação nos bastidores, mas hoje é muito difícil Bolsonaro sofrer um processo de impeachment por conta do momento que ele está tendo no Congresso. É claro que se o número de mortos começar a aumentar demais, as pessoas vão também se irritar com Bolsonaro. Porque enquanto morre uma pessoa distante, enquanto a estatística, o número de mortos é apenas uma estatística, as pessoas conseguem tolerar.
O problema é que quando o número de mortos ele começa a ter rosto, começa a ter nome, começa a ter parentesco. Aí, meus amigos, a situação fica muito difícil, porque é revoltante. E contra quem que as pessoas vão canalizar essa revolta? Contra os governadores? Contra os prefeitos? Ou contra o presidente da República? Houve um depoimento, só para encerrar o vídeo, na semana passada no Jornal Nacional, de uma menina que perdeu o pai. O pai era dono de bar, não respeitou as políticas do isolamento, operava, atuava, continuava funcionando com o bar, com as portas fechadas, mas com pessoas do lado de dentro. Infelizmente, ele acabou contraindo Covid e faleceu. Obviamente, motivado pela política do Bolsonaro de combater o isolamento e principalmente pela demora do governo em disponibilizar os exames e principalmente disponibilizar os R$600. O governo Bolsonaro é irresponsável, é covarde e joga com a vida das pessoas. E a culpa disso tudo o Bolsonaro não vai assumir, vai jogar nas costas dos governadores e também dos prefeitos. É um presidente covarde, o mais covarde da nossa história. Porque nesse momento que ele deveria mostrar altivez, que ele deveria mostrar hombridade renunciando ao cargo, ou pelo menos chamando a responsabilidade para si, o que ele faz? Ele vai praticar tiro ao alvo. Uma ação completamente de mau gosto no horário que ele deveria estar trabalhando. Será que Bolsonaro não trabalha? Prefere ficar fazendo tiro ao alvo? Um esporte que nós podemos falar de mau gosto, porque o tiro é algo violento, é algo que, podemos dizer, nesse momento que as pessoas estão morrendo por conta de Covid, o Bolsonaro vai e pratica tiro ao alvo. Não tem mais palavras para falar sobre isso, é um assunto que revolta, é um assunto revoltante, mas nós podemos mudar, vamos conseguir mudar a concepção, porque cada um de nós é um agente de mudança. Eu faço os vídeos, vocês deixam os comentários, vocês compartilham, cutuquem os veículos de imprensa, o UOL, Folha de São Paulo nos comentários, peçam para eles darem também um número de pessoas que estão morrendo por síndrome respiratória aguda, porque dessa forma nós vamos conseguir cada vez mais pressionar as autoridades de justiça, as autoridades competentes, o presidente, os governadores, a lidar com essa situação de uma forma mais responsável. E o que Bolsonaro tem falado, que os governadores estão inflacionando os números, aumentando a quantidade de mortos, isso é de uma covardia, isso é de uma falta de caráter do presidente da República indescritível. O presidente se mostra pequeno, como sempre foi, como ocupando o posto de presidente da República. Porque você sabe, Bolsonaro ele sempre foi e sempre será o presidente das pequenas coisas. Ao invés de estar preocupado com a pandemia, fica preocupado no seu discurso para rebater Sérgio Moro com taxímetros e com tacógrafos. É de fato patético.